A ajuda humanitária tem chegado à faixa de Gaza por lançamentos aéreos nos últimos dias. Mas, de acordo com o chefe da Agência da ONU para Refugiados, essa não é a resposta para a crise vivida no território palestino. A quinta-feira foi de novos lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre a faixa de Gaza. Ao longo do dia, uma coalizão internacional formada por países como Bélgica, França, Jordânia e Estados Unidos enviaram toneladas de suprimentos sobre o norte do território palestino. Em Madrid, onde se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Espanha, o chefe da Agência da ONU para Refugiados Palestinos alertou que essas ações podem ser um extra, mas não será a resposta para a situação dramática enfrentada na região. O funcionário das Nações Unidas exigiu a abertura de acessos terrestres a Gaza para envio de ajuda humanitária. Durante a reunião, o governo espanhol anunciou que fará uma nova contribuição de 20 milhões de euros, aproximadamente 108 milhões de reais, para apoiar a organização no trabalho humanitário crucial em Gaza. O chefe da agência se mostrou esperançoso que a decisão de Madrid encoraje os 16 países que suspenderam a ajuda à entidade a retomarem os repasses de verba. E uma estimativa baseada em informações do Ministério da Saúde da Palestina, controlada pelo Hamas, aponta que mais de 25 mil mulheres e crianças morreram em Gaza. Quem chega para analisar esse momento da guerra é Daniele Aires, que é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, seja muito bem-vinda ao Conexão Record News. Muito bom sempre contar com a sua análise aqui também. Fazia tempo que a gente não se via e hoje é um dia muito importante, porque, é claro, esse dado é do Ministério da Saúde palestino, não tem um outro dado, né, que é aferido sem ser pelo Hamas, mas de qualquer forma a gente tem acompanhado o drama de muitas crianças, de muitas mulheres nesse momento da guerra, né? Oi, Kelly, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que por mais que os números, obviamente, possam, de alguma forma, não estarem totalmente corretos e estarem atribuídos ao Hamas e tudo que isso envolve, o que nós estamos vendo claramente, através de imagens do que vem de Gaza, não deixa dúvidas de que os grupos mais vulneráveis são as mulheres e as crianças. E que esse tipo de situação, por mais que esteja de alguma forma pensada por Israel em ser controlada, não está sendo satisfeita de fato na prática. Nós estamos vendo que não só tem um problema de que elas estão virando alvos, em situações onde não deveriam virar, dentro de hospitais. Nós estamos vendo que estão morrendo por consequências de violações do direito internacional, como a não possibilidade de chegar à ajuda humanitária, o que nós vimos um pouquinho antes aqui na reportagem. Essa ajuda humanitária que é enviada pelo ar, ela é obviamente importante, vai garantir um pouco de recurso a essas pessoas, mas essas pessoas, principalmente as mulheres e as crianças, precisam garantir que tenham uma vida com dignidade, que se possa reorganizar a vida social para que as crianças possam não ter traumas, as mulheres possam voltar a criar os seus filhos, as famílias possam se reconstruir com algum grau de dignidade e de vida. E isso não está acontecendo. Então, obviamente, num dia como o de hoje, 8 de março, é significativo que as mortes de bebês recém-nascidos começaram a acontecer por inanição, né? Ou seja, por falta de comida. E que é tão emblemático, porque tem conexão com as mulheres, com a vida do cuidado, e que parece que os Estados-nações do mundo não estão muito preocupados. Agora, professora, que leitura a gente pode fazer na medida em que os Estados Unidos, que são grandes parceiros de Israel, né, declararam apoio desde o começo dessa guerra, agora até mesmo os Estados Unidos estão tendo que fazer uma entrega de alimentos por aviões? Eu acho que a leitura mais importante que a gente vai fazer é a maneira como Israel está ignorando até mesmo os seus próprios aliados. Porque acho que tem que ficar claro uma questão aqui, e que não há dúvida. Houve um ataque terrorista por parte do Hamas dentro do território de Israel. Israel, obviamente, tem o direito de defender-se, e isso envolve muitas coisas. Mas envolve também, de alguma forma, respeitar o direito internacional. E é nesse sentido que os Estados Unidos estava
todo o tempo apoiando Israel e reforçando os seus direitos. Mas quando ele começa a violar o direito internacional numa constante, os Estados Unidos acaba ficando fragilizado e ele precisa também, como apoiador e como defensor dos direitos humanos, da ajuda humanitária, da democracia, atender a todo o drama que vive a população palestina. Essa mudança de posicionamento do governo americano vai muito no sentido de entender que há um limite que está sendo ultrapassado pelo governo de Israel. E esse limite os Estados Unidos não permitirá, a partir da sua lógica, do seu entendimento na política internacional sobre a ajuda humanitária, sobre a possibilidade de resposta a um ataque, esse limite os Estados Unidos não permitirá que seja ultrapassado. Isso é do ponto de vista internacional. Do ponto de vista nacional, eu acho que nós estamos diante de um ano eleitoral muito duro para a vida americana no âmbito interno. E que essa questão de Gaza está sendo efetivamente uma questão central na disputa entre os dois principais possíveis candidatos, Biden e Trump. E aí é óbvio que, controlando a burocracia pública dos Estados Unidos, Biden vai reforçar esse tipo de situação de ajuda humanitária a Gaza, com medo de não perder, principalmente o eleitorado mais jovem, que é muito crítico a Biden e a sua atuação junto a Gaza e ao conflito entre Israel e Hamas. Pois é, e a gente segue acompanhando de perto. Infelizmente, o cessar-fogo não saiu, né? Não houve nenhum acordo, mas a gente segue de olho. Agora, professora, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia também fez muitas famílias se deslocarem ou até mesmo deixarem o país. Há 2 anos, a gente acompanhou muitas mulheres partindo com as crianças para a fronteira com a Polônia, né, professora? Foi um momento complicado, porque a gente via as mulheres simplesmente com uma mochila nas costas, enfrentando um frio danado, muitas vezes neve, e os homens não puderam deixar a Ucrânia. Então, imagino que muitas famílias ainda não conseguiram nem se reencontrar, e voltar para casa fica difícil, uma vez que várias regiões da Ucrânia estão destruídas. Sim, eu lembro que num período anterior nós falávamos sobre as mulheres na guerra, né, e sobre a negligência que a guerra e a política que controla a guerra tem em relação a elas, principalmente quando a gente via essas cenas na Ucrânia, né, nas fronteiras da Ucrânia com a Polônia em principal. Eu acho que é um fator que é muito interessante aqui, que faz com que esse drama, principalmente das mulheres que foram vividas nesse deslocamento, ele fique ainda pior. Não só elas se deslocaram e tornaram-se as chefes da família sem um apoio do seu parceiro, porque esse teve que ficar no território ucraniano, não só elas passaram a ter uma vida refugiada em um outro país, muitas vezes sem falar a língua, sem ter um emprego efetivo com a sua formação, sem ter capacidade de garantir todas as necessidades do seu núcleo familiar, mas como muito provavelmente elas perderam a conexão com os seus companheiros que, frente a todas as mortes que já existiram nesse conflito, podem estar dentro desse número de soldados ucranianos mortos. O que inviabiliza não só a sua volta para o território ucraniano para reconstruir algo que era uma vida muito parecida com a que existia antes do conflito, inviabiliza a própria volta, porque ela volta para um espaço que não existe mais, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista da identidade familiar e da identidade coletiva que ela tinha naquele território. Uhum. É como se ela vivesse agora num limbo, né? Ela e a sua família. E essas mulheres precisam reconstruir-se do zero, sem nenhum apoio. Não se vê falar de ajuda para que essas mulheres possam ser inseridas em novas sociedades. Não se vê falar que a guerra vai acabar porque é preciso reconstruir um território, um tecido social, e dar apoio a essas pessoas, essas crianças que ficaram órfãos ou coisas do tipo. Então, a problemática que gera na questão da guerra para as mulheres e as crianças tem consequências que se prolongam demais no tempo. E isso a gente está vendo que é muito negligenciado e que talvez nem entre na pauta de uma possível recuperação
quando essa guerra vier a acabar, o que a gente deseja que seja rápido e no sentido de uma paz efetiva para a Ucrânia. Pois é, acho que vale a gente pontuar também que milhares de crianças foram levadas para a Rússia, né? Imagina o desespero dessas famílias, né? Uma situação muito difícil. Às vezes até difícil a gente acreditar que em 2024 nós estamos vivenciando tudo isso, né? Professora, a Rússia convocou a embaixadora dos Estados Unidos em Moscou para acusar o país norte-americano de ações subversivas e interferência em assuntos internos. Olha só. O Kremlin ameaçou ainda expulsar o corpo diplomático norte-americano do país, caso o assunto não seja solucionado. A polêmica começou porque representantes do Ministério das Relações Exteriores disseram à embaixadora norte-americana Aline Tracy que ONGs e diplomatas americanos vêm interferindo no que o Kremlin chama de assuntos internos russos, incluindo a guerra na Ucrânia. O governo russo acusou ainda os americanos de tentarem intervir no processo de eleições presidenciais que acontecem na semana que vem e que deve reeleger Vladimir Putin. Na semana passada, o presidente russo ameaçou usar armas nucleares capazes de destruir a civilização caso líderes ocidentais decidissem enviar tropas da OTAN para lutar contra a Rússia na guerra contra os ucranianos. Professora, como a senhora avalia essa questão diplomática? Então, Kelly, é interessante que isso seja uma notícia hoje, né? No dia seguinte ao discurso do Estado da Nação feito por Joe Biden ontem e com o peso que ele deu em criticar Vladimir Putin e deixar claro que a Rússia é uma inimiga dos Estados Unidos e é uma inimiga do mundo ocidental. Foi o primeiro tema que ele tratou no discurso que ele fez ontem no Congresso americano. E veja, isso fica claro que Vladimir Putin já entendeu esse recado, que ele será o alvo principal da política externa e do debate em política externa das eleições americanas em 2024. Essa chamada da embaixadora americana é um pouco também para dar algum tipo de repreensão, né? Algum tipo de pressão por parte da Rússia em relação a essa posição muito dura que tomou Joe Biden em relação à Ucrânia e a reafirmação de que a OTAN e os parceiros europeus continuarão a defender a Ucrânia a qualquer custo, né, no discurso ontem. Então, veja, falar que essas entidades, ou que a própria embaixada, o corpo diplomático americano, está de alguma forma causando, ou se interferindo em assuntos internos do Estado russo, é muito vago. Né, e deixa claro toda a política praticada por Putin como uma, né, da sua autocracia reconhecida. Não é que isso possa não estar existindo, mas não há evidências, não há comprovações. O que há, na verdade, é um tabuleiro de xadrez que tem debates políticos e de poder acontecendo entre a disputa que vai ocorrer, tanto nas eleições russas, com a retórica do inimigo vindo da OTAN, principalmente dos Estados Unidos, que faz com que Putin se mantenha no poder e seja uma referência e uma alternativa, e, obviamente, também nas eleições americanas, que elegem Putin como a grande ameaça, o que faz com que a retórica securitária dos Estados Unidos e do seu apoio financeiro por parte do Congresso e dos congressistas também se mantenha. É um jogo muito político e estratégico que tem essas duas dimensões hoje, que é muito interessante. Ano passado não tinha tanto essas duas dimensões. Esse ano, por causa das eleições, nós vamos ver isso com mais força e mais preemência. Professora, só para a gente fechar aqui as notícias internacionais, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi oficializada como candidata para a reeleição ao cargo. A alemã, que é a primeira mulher a ocupar a função, afirmou que o crescimento econômico e o combate à imigração irregular serão as prioridades para os próximos anos. Ela ainda citou a necessidade de reforçar a defesa europeia e apoiar empresas e agricultores. Caso ela seja confirmada na recondução à presidência, deve continuar no cargo por mais 5 anos, ou seja, até 2029. Agora há pouco eu dizia que poucas mulheres ocupam grandes cargos de liderança em grandes organizações mundiais, né? Sim,
poucas. A gente pode discordar efetivamente de algumas práticas políticas de Ursula von der Leyen, mas obviamente ela defende todo o mainstream que envolve ser a coordenadora dessa instituição União Europeia, né? Mas o fato dela estar nesse espaço de poder, para mim, tem dois grandes significados. O primeiro, eu acho que o identitário e o simbólico. É a Europa, de alguma forma, reafirmando o que muitas vezes ela só tem como retórica, a retórica da igualdade, dos direitos e, de alguma forma, dando à mulher um papel muito importante na coordenação política e na condução política, tanto regional como internacional. Então, é um bom presságio, por mais que a gente possa vir a discordar das posições que sigam Ursula von der Leyen. Agora, por outro lado, também é muito interessante, uma segunda perspectiva de análise, é que ela é muito próxima de uma política pela qual os Estados Unidos efetivamente quer se manter parceiro efetivo da Europa, com a OTAN sendo reforçada, com o recurso militar europeu sendo aprimorado, e que, obviamente, se Trump entrar nos Estados Unidos como presidente no próximo ciclo presidencial, ela será uma alternativa, obviamente, de resistência a um projeto de desconstrução da OTAN e, obviamente, ela congregará muitas opiniões pró-OTAN, pró-aliança da Europa com os Estados Unidos, aliança ocidental, que Trump tentará, de alguma forma, desmerecer e desconstruir pela sua própria percepção de política internacional. Então, tem essas duas dimensões, mas é muito interessante que ela fique nesse cargo, né? É simbólico. É simbólico. Inclusive, simbólico também a sua presença hoje, nesse dia 8 de março. Muito obrigada, viu? Um feliz dia para todos nós, porque temos muita coisa ainda a conquistar. Uma boa tarde, até a próxima. Muito obrigado. Que a gente possa ter outros 8 de março com muita luta e muitas conquistas. Obrigada.